Outro equipamento que me chamou muita atenção, pessoal, é esse aqui, é o Apollo. Eu gosto muito do Apollo, né? O Apollo Neuro é esse reloginho aqui, estão vendo? É pequenininho, né? Então, ele foi estudado durante 5 anos por médicos da Universidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, e eles viram que a vibração em determinadas combinações de ondas sonoras, que não são audíveis, mas são baixa frequência, estimulam fibras cetetáteis. Para quem faz micro, pessoal, este equipamento é praticamente obrigatório nas clínicas. Por quê? Porque se você tem resultado bom com a micro, que vai via corpo, você faz bem PNS, você faz bem osteopatia, esse equipamento ele mimetiza, né, praticamente as mesmas fibras. E por que eu uso tanto ele? Porque ele dá resultado muito rápido. Então, todo mundo que usa micro sabe que quando eu faço, às vezes a pessoa tem sono, começa a funcionar o intestino. Se eu já fiz este tipo de approach, né, eu já consigo depois, olha, é legal você comprar, você vai vir na minha clínica, eu vou fazer fotobio e tal com esse equipamento. Tá? Então, ele entrou em pesquisa de neurociência afetiva cognitiva. Significa os tipos o quê? De toque sutil. Tá? Então, entra naquilo que nós falamos de fibras, né? A delta, né? Todo mundo, por exemplo, hoje eu peguei um paciente que na hora que eu fiz micro saiu assim. Ele teve um problema na infância e saiu uma data e saiu, por exemplo, intestino grosso. Aí eu falei para ele, você teve algum problema nessa data? Ela falou, tive. Minha mãe falou que, inclusive, eu tive uma infecção intestinal que eu quase morri. Isso, para mim, já respondeu o que eu queria. Todo paciente que tem uma alteração na programação metabólica, na primeira janela de vulnerabilidade, que é fetal, ou logo no início da infância, pessoal, tem problema de hiperreatividade de fibras cetetáteis. Quem tem uma hiperatividade de fibras cetetáteis só vai ser tratado com, por exemplo, técnicas que vão via corpo sutil. O que é via corpo sutil? É micro, é PNS, é crânio-sacra, etc. Osteopatia sutil. Então, quando eu uso o Apollo, em resumo, o que você tem que guardar? Primeiro, ele regulariza o sistema nervoso autônomo. Então, por que você está mostrando isso para nós? Porque estou mostrando para vocês aquilo que eu tenho certeza, que cientificamente, clinicamente, eu preciso. Quando eu uso o Apollo, ele regulariza imediatamente o sistema nervoso autônomo. Eu já fiz pesquisa provando nos efeitos imediatos pós-microfisioterapia, equilíbrio do sistema nervoso autônomo. Né? Ele aumenta foco, ele vai para fibras que vão melhorar o meu sono, vão me acalmar, vão fazer a physical recovery, quer dizer, vão recuperar de um estresse que seja físico ou emocional. Né? Ele é muito utilizado para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Por trauma emocional, né? Por PTSD, que é o transtorno por estresse pós-traumático, tá? Esses são os programas, pessoal. Todos os dias pela manhã, eu acordo um pouquinho antes das 6 horas da manhã, então eu faço café e tal. Eu começo o dia com Energy and Wake Up, porque com a energia e o aumento, né, do meu bem-estar, eu fico super bem. Ele é 15 minutos. Depois eu coloco Social and Open. Quando eu uso Social and Open, eles pegam outros tipos de fibras e me deixam praticamente aberto para aquilo que eu vou fazer na clínica. Eu tenho que estar preparado com meus pacientes. Depois do almoço, que normalmente a gente pode sentir um pouquinho de sono, etc., eu ponho Clear and Focused, quer dizer, eu vou estar com toda clareza e focado. E se eu fiz esporte ou mesmo trabalhei como louco, que nem hoje, vim aqui dar aula para vocês, legal, eu, antes de dormir, usar Relax e depois eu coloco Sleep and Renew. Isso faz com que eu vá dormir. Mas isso é só lero-lero? Não. Eles demoraram 5 anos de pesquisa. Aqui nos Estados Unidos você vende um equipamento desse, pessoal. E ele tem reclamação, que aí no Brasil seria no PROCON, você pode ir para a prisão. É simples assim. Então, não pode brincar, né? Então, a gente tem pesquisa em tudo isso aí, né? É um equipamento que dá resultado. Então, aqui, agora em abril de 2020, né, tem uma pesquisa com 1.000 usuários do Apollo só para sono. E já mostrou que aumenta o sono REM. Se aumenta o sono REM, eu elimino ácidos pesados. Então, eu uso muito isso na clínica e nos pacientes, com fotobio junto, porque eu consigo fazer esses pacientes entrar em sono profundo, pessoal.
e muitos deles já não aguentam mais tomar remédio, né? Então, muitos deles, inclusive, eu abro um aspas aqui para vocês, muitos deles chegam e falam, eu tomo melatonina. Na hora que eu faço aquele exame do oligocheck, o que está escrito lá? Tem baixo de magnésio. Se não tem magnésio, você não tem melatonina, pessoal. Se você não tem magnésio, você não tem selênio, você não tem zinco, você não tem ferro, você não tem 5-HTP. Então, você deprime. Então, essas coisas são, no caso, muito esclarecedoras, tá? Então, eu começo a usar no tornozelo ou no punho, ó, e normalmente eu começo sempre no tornozelo. Existem protocolos para que você possa usar. Então, eu coloquei aqui um pouquinho de slide para vocês verem, né, que é um dos instrumentos aos quais eu tive o privilégio de conhecer, por fazer parte, né, de um consórcio mundial de estudiosos de saúde do cérebro. Então, a gente conhece gente aqui nos Estados Unidos, né, e no mundo inteiro, muito interessantes, tá? Então, aqui mostra quanto eu tenho que usar de percentagem, quanto eu uso de quantos minutos, né? Que hora que eu vou usar o sleep and renew, né? Qual é a percentagem de intensidade, quantos minutos eu vou usar e assim vai. Já está tudo estudado. Simplesmente a gente tem que colocar, baixar o app e começar a usar. A média que utiliza desses equipamentos aqui, no caso do Apollo, é às vezes 2 a 3 programas por dia, tá, pessoal? E isso tudo com bastante estudo, como eu disse a vocês, eles demoraram 5 anos antes de lançar no mercado, tá? E aqui eles vão falando algumas coisas interessantes que são usadas no esporte, né? No equilíbrio emocional, e aqui no déficit de atenção e hiperatividade está sendo feito aqui, vocês estão vendo esse menino aqui, com várias crianças, adolescentes, tá? Então, eu acho muito interessante os protocolos, como estão sendo aqui definidos para vocês, tá? Vocês vão pegar esse material, se um dia vocês adquirirem. Em falar nisso, esse equipamento aqui, em particular, também já tem no Brasil, a pronta entrega algumas unidades, tá? Então, aqui vocês têm mais ou menos aquilo e quais são os programas, tá? Muito interessante,